Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréa de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida através do tarô. E hoje nós vamos falar de um arcano. Esse arcano ele dá o que falar, porque ele é mais temido que o arcano da morte, ele é mais assombroso que o arcano do diabo e muitos não gostam nem de citá-lo como Voldemort. A Torre. Sim, senhoras e senhores, hoje vamos falar da tão temida Torre. O arcano de número 16. E aí você vai me falar, poxa, hoje é 16, Andréia. Que coincidência. Foi. Não. Hoje é dia 16. Vamos falar do arcano 16, que a Torre é um assunto denso, né? Temido por muita gente mesmo, né? Inclusive alguns tarólogos. Mentira, a gente só teme aquilo que a gente não conhece. Mas quando a Torre sai no jogo, a gente sabe que o assunto é sério. Por isso, eu tô tentando deixar um pouco mais leve, porque o papo vai ser pra vida. Como sempre, o tarô, ele não fala só de uma previsão do futuro. Ele não tá aqui só para falar de uma jogada, ele ensina a jornada do herói. Lembra que a gente já falou aqui da jornada do herói? Que o louco é a gente ou consulente e que a gente vai do louco ao mundo e cada carta vai ensinando algo para as nossas vidas e cada carta vem acrescentar alguma coisa e no final a gente conquista o mundo e o final é a transformação do ser humano, da gente. Então, a gente chegou numa parte aqui que a Torre, ela é primordial para isso também. Todas as cartas, né? Mas hoje a gente vai falar em específico da Torre. E André, você vai falar tudo da Torre? Não. Impossível eu falar tudo da Torre numa live de 40 a 60 minutos. Porque tem muita coisa. Mas eu separei algumas nuances, sabe? Alguns tópicos que vai fazer diferença para nossa vida, porque a gente está num período de final de ano, né? É aquele período que a gente para analisar tudo que a gente fez durante o ano e tudo que a gente quer fazer diferente para o ano seguinte. Então é aquela parada para analisar. Porque aqui a gente fala de usar o arcano, né? Detalhe, arcano, para quem não sabe, significa segredos, caminhos, enigmas, e nós estamos aqui desvendando uma parte dos segredos do arcano 16, a Torre. E aí, essa Torre, eu trouxe ela porque a Torre não é só o lado sombra, né? Muitos que me acompanham aqui e ouvem, assistem os meus vídeos, sabem que eu não gosto nem de falar de bom e mal. Eu não gosto desse termo, porque a gente aprende com tudo. Eu gosto muito do sombra e luz. Por quê? Porque nós somos sombra e luz. Vem me dizer que você é bonzinho o tempo todo? E aquele dia que tu acorda com o pé esquerdo virado no giraia, mandando todo mundo para umas casas muito legal. Não, né? Somos seres humanos, isso aqui não é uma crítica, tá? Isso aqui é uma constatação do que acontece. E assim é a vida. Todo mundo tem seu lado sombra e seu lado luz. E é legal isso, porque as duas coisas se complementam. E tá tudo certo. E as cartas também. Então, voltando aqui para nossa Torre querida e amada, a Torre ela serve para quê? Para nos ensinar algo. E ensinar o quê? Agora a gente vai entrar na questão. Parem para analisar. Quando vocês pensam na Torre, o que vem à sua mente? Torre. Tem a Torre do Exército, né? Aquela torre de vigilância, que você tá ali no alto tomando conta para não ser invadido pelo inimigo, para não ser tomado, né, no susto e perder tudo e ser cativo. Nos castelos medievais, antigamente, as torres eram dormitórios.
lógico, de príncipes, de princesas e reis e rainhas, era o top dos top. Por quê? Porque era o local mais seguro. E tem a famosa Torre de Babel, né, gente, que todo mundo sabe, ou já ouviu falar, ou citar em filmes, o que é a Torre de Babel, e a gente vai falar dela também. Mas, assim, em primeiro lugar, vamos pensar em torre. Quando é que a torre aparece nas nossas vidas? Na infância? Nas histórias da Disney, por exemplo? Quem ficava presa na torre esperando o príncipe salvar? A gente vai chegar no príncipe também. Quem ficava na torre? A Bela Adormecida, a Fiona do Shrek, a Rapunzel. E aí, todo mundo acha que elas estavam esperando o príncipe encantado. Oh, aquele cara galante no seu alazão de branco que vai vir salvar a mocinha. Não! Elas não estavam esperando o príncipe. Isso foi história da Disney. Elas estavam esperando ser libertas do cativeiro. Elas queriam liberdade. Elas queriam conhecer o mundo. Elas queriam conhecer a vida. E se for o mané do príncipe que foi lá buscar, a gente aceita. Porque quem abrir a porta, a gente agradece. Então, o que elas queriam era liberdade. Então, uma das coisas que a torre ela traz para nossa vida é essa libertação. Libertação de algo que a gente está cativo há muito tempo. E aí, a gente pensa assim, nossa, não tinha parado para pensar, né? Nessa situação. Pois é, minha gente, a torre ela tem o seu lado bom. Ela acontece para mim, ela acontece para você, ela acontece para todo mundo. Porque a torre, ela é a consequência do arcano anterior a ela, que é o 15, que é o diabo. Porque quando a gente passa pelo diabo, a gente começa o questionamento interno, sabe? O eu com eu, o eu comigo mesmo. E aí fomenta um monte de coisa, né? Você não é mais a mesma pessoa. E você tá fomentando ali com a carta do diabo. E aí, quando você sai da carta do diabo, opa, 16, quem é? A torre. E a torre acontece para todo mundo, né? Se a gente parar para olhar a torre, deixa eu pegar aqui para mostrar a torre aqui para vocês, nesse meu baralho dourado. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui se não faz. Olha só como é que ela tá. Pegando fogo, as pessoas estão caindo lá do alto e os raiozinhos estão em cima. Esses raios, gente, eles não são metafóricos, tá? Eles são físicos até, tá? São divinos e físicos, mostrando que uma hora a torre vai chegar para todo mundo, independente da situação. E aí, a lambada que você precisa, ela vem. Eu digo a lambada que a gente precisa porque a gente tá no mundo, né? Novamente, eu vou falar, André é chata para falar, mas, gente, eu tenho que lembrar disso. Nós estamos no mundo para um propósito, que é a transformação da gente como um ser humano decente, né? A gente está aqui para uma evolução. Ninguém veio aqui para passear. Ninguém vai ficar sentadinho, parado e a vida vai passar. Vai chegar uma hora que a vida puxa o tapete. E é aquela história, e entra a torre de novo. Ou você evolui por bem, ou vai pela dor. E aonde é que vai pela dor? Quando você despenca da torre. Quando você despenca da torre, você vai pela dor. A torre tá fugindo de mim, gente. Tá fugindo de mim, mas a gente vai falando com ela mesmo fugindo. Ela tá com medo de mim, isso é legal, isso não é bom, isso é bom. Mas enfim, ela vai vir. E ela vai vir pra mim, pra você, pra todo mundo. Por quê? Pensa numa construção. Acontece muito, isso acontece pra caramba. Você começa comprando materiais de construção de boa qualidade, não faz um planejamento antes,
vai naquela emoção e vamos construir. E aí chega no meio do caminho, o dinheiro começa a ficar curto, né? Dinheiro começa a ficar curto, e aí você já não compra o mesmo produto, vai comprando outro. Quando chega no final, nos finalmente, você já tá comprando gato por lebre, o negócio é terminar e fica que nem aquelas obras de governo. Na primeira chuva que cai, é goteira para todo lado, é enxurrada para todo outro, tudo despenca, a luz não acende, você vai botar o dedo no interruptor, tu leva um choque. Por quê? Porque foi feito na moda vão-se embora, porque não foi planejado. E a torre vem, e aí vem o raio e puf, vai tudo abaixo. E aí, se a gente não aprende com a torre, a gente começa a fazer o quê? Repetir padrão, né? Eu gosto muito da visão sistêmica, né? Eu também sou consteladora sistêmica, então eu gosto muito de trazer a sistêmica, a visão sistêmica com o tarô, porque é um complemento maravilhoso. O tarô, ele é terapêutico, né? Eu já cansei de falar aqui. Então eles se complementam muito bem. Então, na visão sistêmica, fala que tudo aquilo que a gente exclui, que a gente esconde debaixo do tapete, que a gente deixa pra lá, volta. Volta para nos assombrar, volta para nos cobrar. Sabe aquele credor que fica lá e a gente finge que ele não tá ali e os juros só estão aumentando? Então, uma hora vai bater na porta. Na hora que bate na porta é a torre fazendo o estrago. Por quê? Porque a gente não fez o dever de casa. E aí a gente não sai do padrão e não sai da carta da torre para evoluir, porque a jornada do herói é a gente passando de carta em carta, e quando a gente não aprende, a gente volta novamente, e aí a gente volta novamente até aprender. E se não aprende pelo bem, aprende pela dor, né? Então a torre, ela também vem de falar de... ela vem em vários setores da nossa vida, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida aqui, porque eu não vou expor ninguém, eu me exponho, né? Eu dou minha cara a tapa, porque é a minha história que eu gosto de contar, é dela que eu tenho domínio. É porque também tarólogo, gente, tarólogo, padre de confessionário e advogado é tudo da mesma, sabe? Na mesma vibe. Então, assim, confidencialidade é tudo. Então, eu vou falar da minha vida porque eu posso falar dela, eu mesmo não vou me processar depois, então tá tudo certo. Eu tô com um problema de vesícula. E esse problema já tem uns 2 anos, mais ou menos. E aí, a primeira crise que eu tive, eu fui ao hospital. E aí eles detectaram o que era, me passaram um remedinho, voltei pra casa. E aí demorou muito até a próxima crise. E aí eu tive a crise, já o remedinho já não deu jeito, tive que entrar na injeção, na insulina, não, naquele saquinho de soro com medicação. E aí na terceira vez, depois de 1 ano e meio, a crise foi pior, eu achei que eu ia morrer. Tava vomitando, tava passando muito mal. E o médico falou pra mim, olha, se você não operar, se você não acabar com esse problema, você vai ficar assim pra sempre e você pode vir a óbito. Porque se isso aí estourar, vai ser... Se a gente ainda puder te salvar, ainda operar, vai ser uma maravilha. Mas se não puder? Isso tudo porque a torre caiu pra mim. E eu estava ali protelando algo que era para eu ter resolvido. Então, assim, nessa questão de saúde, eu não saí da carta da torre. Ainda tô nela, né? Mas, lógico, eu tenho que trazer o exemplo, né? Eu trouxe isso para minha consciência, já estou ciente e já estou me cuidando, porque a operação é inevitável. Ou seja, estou fazendo meu dever de casa para pular para a próxima carta, para pular para a próxima etapa. Que assim é
não só na minha vida, na vida de todo mundo, né? A gente tem esse costume de achar que jogar para debaixo do tapete vai resolver o problema. Ou quando na obra a coisa despenca, a gente vai lá e faz um puxadinho, né? Faz uma reforminha. E aí a próxima chuva aparece e destrói tudo. Parece obra de governo aqui do Rio de Janeiro, né, gente? Para quem tá me vendo em outro estado, a gente mora aqui no Rio e todo ano, toda época de chuva é o mesmo sofrimento. Então, tem que fazer reforma profunda. Quando a torre vem, não tem conversa. Quando a torre vem, não tem para depois, não tem meio termo. Tem que derrubar tudo e começar do zero. Uma nova etapa. Isso em todos os setores da vida, tá? Quando a torre vem nas finanças, né? Você faz uma jogada, a torre vem nas finanças. Opa, você tá vendo que tá avisando ali que tem alguma coisa errada. Ou você está excedendo no cartão de crédito e aí depois a coisa vai ficar feia com juros e mora. Ou você está gastando mais do que você recebe, né? Ou está emprestando para aquela pessoa que não vai te pagar. Acontece, né? Na saúde, eu já me dei como exemplo, né? Aquele problema que já vem te acompanhando há muito tempo. E você deixa pra depois, não, depois. E se depois não tiver jeito? Vai ser pela dor. Olha a torre aí te avisando. Olha a torre aí falando, você vai despencar. E o tombo vai ser feio. E aí tem a parte familiar também, né? Que tem gente, ainda mais nesse final de ano, né? Que Natal tá chegando e a gente pode correr o risco de brigar com alguém por causa da uva passa, né? Se a gente já sabe que todo ano se briga por causa dela, por que vai brigar? Ou então com o tio do pavê, que só traz aquela mesma sobremesa e você critica. Traz você uma sobremesa diferente, né? Faz o seu, a gente não pode mudar o outro, mas a gente pode se mudar. Outra também é política, né? Que agora tá muito em voga, né? Pra que você vai discutir política na família? Deixa passar. Não vai mudar a sua vida. Vai causar mais problema. Olha a torre. Você vai causar uma torre em pleno Natal. E vai doer. Porque a gente fala coisas e faz coisas sem pensar. E depois viu que machucou o outro, se machucou. E não vale a pena, né? E tem a parte sentimental também, né? Que essa eu sempre deixo por último, né? A parte sentimental, tem aquelas mulheres que falam assim, nossa, eu tenho o dedo podre pra arrumar namorado, ou pra arrumar namorado, pra namorar pessoas. Por que você tem o dedo podre? Já analisou? Já olhou pra si? Se o problema tá com você ou se tá com as outras pessoas? Por quê? Olha a repetição de padrão aí. A gente sempre tem a tendência a procurar pessoas parecidas com as mesmas que a gente já teve relacionamento. Eu faço uma aposta. Olha para todos os seus ex ou todas as suas ex que você já teve e vê o que tem em comum entre eles. Por que isso? Zona de conforto. São pessoas que já têm tendência a tomar determinadas tomar atitudes que você já conhece, que é confortável para você, porque você já sabe como argumentar, como sair de uma enrascada, ou até de sair de bonzinho e deixar o outro como vilãozinho. Gente, a torre ela vem mostrar essas coisas também, tá? Eu não sou a dona da verdade, estou dando só exemplos aqui, eu não tô apontando o dedo para ninguém, eu me coloco na berlinda, tá? Porque eu tenho o meu lado sombra e o meu lado luz. Então eu só tô colocando aqui os fatos. E aí você para pra pensar, por que eu não mudo e escolho uma pessoa diferente das que eu tô acostumada? Medo da mudança. Medo de repente encontrar uma pessoa bacana e você ter que enxergar que o cri-cri é você. Gente, acontece. Entendeu?
Então, essas coisas, a torre não é ruim. A torre, ela traz isso. Ah, é ruim porque você leva um choque, né? Você tá pensando que você é o bonzão da situação e de repente você leva um susto, tipo, ih, não sou isso tudo que eu pensava. A gente tem falhas, e são essas falhas, e são nessas quedas que a torre nos dá, nessa lambada necessária que a vida nos traz, é que a gente cresce, é que a gente aprende e que a gente evolui. Eu costumo falar, eu crio um termo próprio para mim, e eu falo assim: existe o bem que não me deixa evoluir e não me faz tão bem assim, e existe o mal que me tira da zona de conforto e me faz evoluir. E aí eu vejo que dá para ficar melhor, que eu só estava acostumada com aquela situação e que não é tão ruim assim. Então eu tô trazendo a torre hoje pra gente desmistificar que a torre é de tudo ruim. Ela é necessária. Vamos dizer, vou colocar na situação, talvez seja um mal necessário? Sim, porque ela vem depois da carta do diabo. E a carta do diabo é um conflito interno. Você vem cheio de questionamento do seu eu, com o seu ego. E aí, quando você pula para a carta da torre, você tem que fazer alguma coisa com isso. E o que? Mudança. E a mudança, ela não vem de uma hora para outra. A mudança, ela é um processo, né? Assim como a Bela Adormecida, a Rapunzel, estava lá na torre, né, esperando a sua libertação, mas elas estavam esperando, não é só a libertação, a liberdade, mas a mudança de estado de cativa para estado de liberta. E aí ela teve um tempo para esperar, e paciência, né? Para esperar alguém aparecer. E isso leva um tempo, isso não é mágica. Mas a partir do momento, como eu falo sempre, em trazer do inconsciente pro consciente, então a partir do momento que você traz para consciência o que está acontecendo, já é um passo para a transformação, já é um passo para a mudança. E ela é necessária. Dói, mas é necessária, te faz um ser humano melhor. E por que eu sei que ela vai te fazer, que a torre vai ser a carta que vai te ajudar? Porque depois da torre tem estrela. E a estrela é tudo de bom. Eu só não vou falar da estrela aqui porque aqui é a hora da torre, que ninguém gosta de falar muito dela. Mas depois vem a estrela. Mas para chegar na estrela, você precisa fazer seu dever de casa. Você precisa mudar. Eu tinha uma colega de trabalho que todo o trabalho que ela arrumava, né, ela era contratada, ela vinha com uma reclamação. Ela falava assim: tem alguém implicando comigo. Ah, o meu chefe não vai com a minha cara. Tudo que eu faço, ele encrenca comigo. Aí depois, daí um tempo, ela era demitida. E aí entrava em outro lugar. E aí de novo ela vinha com a mesma história. Ah, fulana que tá lá não vai com a minha cara, não gosta de mim, tá me perseguindo. E na terceira vez que isso aconteceu, eu parei pra pensar, falei: opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? E a coisa errada, que lógico, eu não fui lá falar isso com ela, eu só tô analisando, também não tô dando nome aos bois. Mas é porque o exemplo de um pode ser o exemplo do outro. Podia estar nela. Sabe aquela história da trave no seu olho? E que se a trave estiver no seu olho, para onde você olhar, você vai ver que tem uma trave ali e não tá em lugar nenhum, tá em você, tá no teu olho. Então, o que acontecia? A implicância estava com ela e ela achava que todo mundo implicava com ela. E por que ela não mudava? Porque era confortável ela transferir a culpa pro outro, não para ela. Era confortável ela não mudar e empurrar a responsabilidade pro outro. E aí o que ela tinha medo? Não sei, porque aí a gente não chegou às vezes de conversar sobre isso.
mas poderia ser uma pós-graduação que ela talvez estivesse adiando para melhorar no trabalho e ser reconhecida, porque ela reclamava muito disso, que trabalhava e não era reconhecida. Talvez ela tivesse que ser mais legal com as pessoas, ser mais solícita, ser mais educada, e aí transferia isso para as pessoas. É sempre assim, a mudança tem que vir da gente. Experimenta dar um sorriso para uma pessoa. Você pode estar em qualquer lugar, seja no supermercado, na fila do cinema, até na fila do banco. Uma pessoa te olha, tenta expressar um sorriso. Eu duvido que essa pessoa não tente dar um meio sorriso de volta. Porque as pessoas já é natural de corresponder, sabe, aquilo que o outro tá... A ação do outro, ação e reação. Se você sorrir, com certeza a pessoa vai sorrir para você de volta. Então, a mudança começa da gente. A gente muda e o outro vai no embalo. Aqui a gente não tá falando que a gente tá querendo mudar ninguém, não. Eu tô falando questão de reciprocidade, tá? Porque, lembra, tem uma frase que as pessoas sempre falam, gentileza gera gentileza? É isso, gente. Um sorriso traz um sorriso, uma gentileza traz uma gentileza. Um mudar de comportamento muda a outra pessoa também, a reciprocidade da outra pessoa. O mudar interior muda a nossa vida inteira. Porque a obrinha começa aqui dentro. E ela tem que ser de verdade. Quando a torre vem, não tem puxadinho, não tem obra porca, meia boca. Não tem reforma. É chão mesmo, é destruir, é parar para reavaliar tudo. É construir uma torre consistente. E isso não vale só para comportamento, vale para ideias. Eu venho de uma geração dos anos 70. Então, naquela época a gente pensava de um jeito. E o mundo foi evoluindo. E a gente tem que evoluir também. Porque se a gente ficar ali nas nossas ideias retrógradas, nas nossas ideias daquela época, a gente não evolui. Até o modo da gente pensar, de enxergar o mundo, tem que passar pela torre. A gente tem que dar oportunidade para o novo e ver onde ele se encaixa melhor na nossa vida. Isso é a torre. Quando você joga no chão tudo aquilo que é preconceito, tudo aquilo que é intransigência, tudo aquilo que não é bom, que é maledicente, que é negativo, e transforma isso em algo novo. E você se transforma num ser humano muito melhor. Isso é a torre. Então, quando a torre aparecer no seu jogo, não fique triste. Agradeça pela oportunidade de fazer diferente. Porque ela vai te libertar. Ela vai mudar. Você vai entrar num processo para algo melhor. E aí seja grato. Porque gratidão também faz parte dessa nova reforma da torre. Quanto mais grato a gente for, mais a gente emana coisas boas para o universo e as coisas boas do universo voltam pra gente. Então não vejo, eu quero aqui deixar uma mensagem que a torre é algo bom, né? A torre não é um arcano ruim, de sombra somente. A torre, ela também tem sua luz. E eu trouxe também uma coisinha muito bacana aqui pra falar, que eu acho que nos outros vídeos eu não trouxe, que é a torre, ela sendo na parte astrológica, né? A torre, ela significa o signo de Áries, né? O elemento do fogo. E ela também, no planeta, é Marte. Só que tem uma corrente muito forte dizendo que nem é Marte, é Plutão. Porque Plutão é aquele planeta que quando passa não deixa nada em pé. Ele joga tudo, põe tudo na chão, entendeu? Eu posso falar na chão?
edição, se isso for a torre desse vídeo, por favor, corte. Porque eu não quero que o vídeo caia. Enfim. E também a similaridade da Torre de Babel. A torre, quando você está construindo a sua torre, tá? Você tem que fazê-la, principalmente a base dela, ter uma estrutura boa para que lá em cima não caia, né? Que a torre, ela tem uma coroa lá na parte de cima das últimas, né? Na pontinha. E aí o que acontece? Você tem que botar tijolo e tijolinho decente, né? Se o seu intuito for bom, se o seu intuito for consistente, ela não vai cair, tá? Porque lá na época da Torre de Babel, não sei se vocês já ouviram falar, né? Se vocês forem muito novos, dá um Google aí, né? E joga a Torre de Babel, porque nós aqui da velha geração, a gente sabe a história. O intuito da torre não foi um intuito, legal, a gente vai construir a torre, tá todo mundo aqui em prol de construir algo para chegar a Deus e chegar a falar com Deus, Senhor, nós chegamos aqui, o que a gente pode aprender aí de bom para trazer, para levar lá para baixo para a humanidade, né? Não, o intuito da Torre de Babel vamos chegar lá em cima, gente, estou falando com as minhas palavras, tá? Vamos chegar lá em cima, vamos bater na porta de Deus sem ser convidado, e aí, chefia, chegamos aqui, a gente não é tão burro quanto você achava, não. A gente tá no mesmo patamar, tô aqui na tua porta. Arrogância. Achando que somos melhores que Deus, né? E chegar lá com tupetinho, aí o que Deus fez? Vou mandar-lhe raios, né? E cadê a torre de Babel? Nachon. Tomara que meu vídeo não vai Nachon. Nachon novamente. E por que chegaram nisso? Tem uma história, né? Porque enquanto eles iam construindo a torre, passando o cimento, as pedras, era tanta gente, mas tanta gente, aquela torre já estava tão grande que teve problema na comunicação. Sabe, telefone sem fio? Aqui embaixo começava a falar assim, manda água lá pra cima. O povo lá em cima já não entendia que era água, achava que era água ardente, e falava que o povo lá embaixo não pegava. E no meio do caminho o pessoal já não estava falando mais a mesma língua, já estava achando que era muito cansativo, já tinha inventado outro dialeto, devia estar falando um monte de gíria. E aí o povo lá no pé já não estava entendendo porque o povo lá no alto estava falando. Ou seja, ó o diabo fazendo a parte, o arcano do diabo, né, fazendo os conflitos internos. E aí o que acontece? A torre. Foi todo mundo. Não ficou pedra sobre pedra. E da Torre de Babel a gente só tem a lenda. E é isso. E no tarô de Marsella, né, a justiça também, ela vem no número 8. Isso aqui é muito, pra mim, essa é a cereja do bolo aqui da história do vídeo da carta da torre. Por quê? O 8... só tá no tarô de Marsella, tá? Ele tem uma inversão de numeração com a carta da força. Isso é papo para outro vídeo. E então a carta no tarô de Marsella, o número 8 é a carta da justiça. E 8 mais 8 é o que é? 16. Ou seja, é a justiça sendo executada 2 vezes na carta da torre. A justiça dos homens e a justiça de Deus. Minha gente, não dá para fugir da torre. Mas agradeçam se ela aparecer no seu caminho, porque é uma chance de fazer diferente. É uma chance de evoluir e chegar realmente aos céus, chegar nas estrelas, que no tarô é a carta seguinte, de número 17. Bom, gente, é isso que eu tenho aqui para hoje, esse recadinho que eu quero deixar com vocês. Contem para mim a sua história também. Eu botei minha cara aqui na Medina, contei minha história aqui, contem aí para mim também o que a torre fez na sua vida, qual foi a torre da sua vida. Deixa aí, vamos bater um papo, né?
Também se quiser contar de alguém, só não deixar nome, só pra gente saber o fato, tá? Pode ser. É isso. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida de um outro assunto, pode deixar aqui nos comentários também. Eu vou olhar com muito carinho. A gente tá aqui para fazer essa troca, esse bate-bola. Eu espero aqui com o tarô, né, transformar a sua vida de verdade. E não só com jogadas, falando de jogadas, mas trazendo conteúdo riquíssimo que o tarô tem para transformar o nosso dia a dia. Porque ele faz revolução mesmo, tá? Curtam, compartilhem, tá? Comentem. E é isso. E até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo.